Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Vocês não sabem o prazer que nos causa a presença de vocês aqui. E em nome do centro, eu quero já de antemão agradecê-los. Hoje nós vamos ter uma palestra muito interessante, não que as outras não fossem interessantes também, né? Mas só o nome já diz tudo. Falso Cristo, falso profeta, né? É um termo interessante, é bíblico, está na Bíblia essa frase, né? E para iniciarmos, eu vou fazer uma oração. Pai, nesse instante muito sublime, queremos erguer nossos pensamentos até o alto para pedir tua ajuda, porque nós somos imperfeitos, somos pecadores, precisamos sempre da tua ajuda, da tua orientação. Pedimos que a nossa palestrante, através de palavras simples, possa transmitir tudo aquilo que ela quer que nós entendamos e que nós entendamos tudo aquilo que ela vai nos dizer hoje. Pedimos a tua ajuda para estarmos sempre atentos a teus ensinamentos, porque é o nosso objetivo, que é através desse objetivo que nós vamos alcançar aquilo que nós sempre desejamos, que é a consolação, é o amor, tudo isso. Que a paz esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Com a palavra, a nossa irmã. Hoje a nossa palestra é toda fundamentada no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Que Jesus possa estar conosco, nos amparando e nos ajudando a trazer esse ensinamento, esclarecer, não é? A buscar esse esclarecimento à luz da doutrina espírita. A gente sempre gosta de pensar, não é? O porquê de alguns temas. A gente estava conversando esses dias, eu gosto muito dos jovens, que os jovens eles têm assim uma incredulidade produtiva, né? Essa descrença naquilo que já foi proposto é motivador, não é? Então a gente estava conversando sobre exemplo. E um dos jovens ali presente disse, eu não sei, assim, toda religião prega que a gente deve seguir o exemplo de Jesus. Eu não consigo entender porque é tão difícil isso. E aí eu fiquei pensando sobre isso e trouxe uma reflexão. Eu disse, não foi todo o tempo que nós tivemos a oportunidade que nós temos hoje de refletir na fonte. Há algum tempo atrás, e em algumas denominações, a leitura da Bíblia, a leitura do Novo Testamento especificamente, ela não é aberta. Quer dizer o quê? A gente vai a um estudo bíblico e aquele estudo ele já está praticamente todo organizado. Você vai ler determinada escritura, você recebe um manual e fique à vontade, irmã, a gente espera. E esse manual ele vai dando a explicação daquele ensinamento. Não é dado àquele irmão que comunga dessa ou daquela denominação o direito de refletir. Você recebe o ensinamento pronto. Em algumas Bíblias, ele vem em um projeto de perguntas e respostas. Então, por exemplo, o que são falsos cristos? E aí a resposta já vem embaixo. Então, hoje em dia, nós temos a oportunidade de ler, refletir e discordar. Ou concordar. Mas nem todo tempo foi assim. Então, muita gente, e é muita gente mesmo, não conhece verdadeiramente quem é Jesus.
nunca parou para ler o Novo Testamento nessa condição de reflexão. E por não saber verdadeiramente quem é Jesus, não segue o exemplo. E quando a gente pensa sobre isso, eu sempre peço sugestão aos irmãos de temas, né? Aí uma irmã sugeriu para mim e caiu esse tema perfeitamente com essa nossa reflexão. Falsos cristos, falsos profetas. O que o Evangelho nos diz sobre isso? No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, dos versículos de 43 a 45, nos é dito assim: porque não é boa árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem abrolhos vindam uva. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, é disso que fala a boca. Isso é uma escritura que a gente conhece, que a gente tem debatido muitas vezes, e cada vez que eu reflito sobre ela, é como se um despertamento maior me chegasse, né? Então, porque o que está cheio o coração, é disso que a boca fala. Então, a gente sempre faz a comparação. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos. Quando eu fui buscar a definição do que é profeta no dicionário, eu achei e me surpreendi. Por quê? Porque todos os dicionários que eu pesquisei diziam assim: profeta é sinônimo de adivinho, quiromancia, quiromante. Quiromancia é aquela pessoa que lê, né? Que lê a mão, que lê cartas. Então, no dicionário, o profeta, ele fica próximo a, vamos usar assim a palavra, invencionice. Porque a adivinhação, se nos fosse dado o direito de adivinhar o futuro, Deus, que não faz acepção, que não faz diferença, daria a todo mundo a condição de adivinhar o futuro. Não escolheria A ou B para ser adivinho. E aí, quando a gente estuda a introdução do Livro dos Espíritos, a gente sempre vê lá uma citação que diz assim, que um sistema, para ele ser verdadeiro, ele não pode ser contradito. Ou seja, se Deus colocou os profetas como adivinhos, então Deus escolheu pessoas para adivinhar o que vai acontecer conosco. Isso quer dizer que Deus não seria infinitamente justo e bom, porque ele dividiu. E usar um critério, esse é adivinho e esse não é. Então esse sistema, ele é falível, porque ele questiona a perfectividade de Deus, não é? É um Deus imperfeito? Deus imperfeito? Não dá, né? Então, vamos pesquisar em outras fontes. E no Evangelho, diz o quê? No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Nada a ver com adivinho. Então, profetas são instrutores. Aí eu fui buscar no Antigo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento a gente não tem profetas. Uma coisa interessante. Eu vou conversar sobre isso com o seu Chico, que para mim é a minha referência aqui dentro, né? Não tem profetas no Novo Testamento. A gente tem profetas no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente tem apóstolos, tem discípulos, mas não tem profetas. Não é? Todos os profetas são do Antigo Testamento. Então, os profetas em Israel apresentam-se como
a realização da palavra de Deus na aliança e mantém com todo o ímpeto da paixão que arrebata seu coração e ação. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento, eles eram assim, devotos, até o limite das suas forças. Tanto que em algumas histórias, eu não sou especialista, eu não consegui entender o Novo Testamento, então eu leio assim, pedaços, fragmentos e tento compreendê-lo, não é? Mas o que é que eu tenho entendido por outras linhas, por outras coisas que eu tenho ouvido? Que muitas vezes a gente, como nos foi apresentado, a gente viu assim, tudo com uma coisa só, o profeta com o rei, com o líder, parecia que tudo era uma única pessoa, ou tudo era uma única coisa. Quando a gente se aprofunda no estudo, a gente vê não, que o profeta, ele tinha a função de instruir. Ele chegava para os reis e dizia, esse caminho está bom. Você vai por aí, mas isso não vai dar certo. Então, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vai ver o quê? Uma pessoa designada por Deus para instruir, para trazer aquilo que está oculto. Não é um adivinho. Ele não vai chegar ali e propor que vai acontecer algo que está fora das leis. Não. Mas ele vai chamar em cima do Evangelho, em cima dos ensinamentos, e aí no Antigo Testamento, daqueles que vieram antes deles, o que era dito, não é? Por Salomão e os reis que eram referências. E você está indo de encontro. Então, algo de bom não vai acontecer, porque você está ferindo uma lei. E tanto era no campo das leis orgânicas, como era no campo das leis espirituais. Quando Jesus vem, aí a gente vai agora se localizar, a gente sabe que Jesus chega aqui, né? Lá em Jerusalém, num momento bem tumultuoso, não é? Os judeus lutavam pela sua independência, queriam se libertar dos romanos, não é? E mais ou menos da vinda de Moisés a Jesus é de 1.200 a 1.500 anos. Moisés é quem traz a primeira revelação, não é? Que são os 10 mandamentos. Então, quando Jesus chega, ele vê esse povo dito escolhido, que eram os judeus, que tinham por missão e compromisso manter a íntegra desses 10 mandamentos até os dias. Por quê? Porque os profetas diziam, virá o Messias. Todo o povo antigo sabia e esperava pelo Messias. Então, a missão dos povos, não, que era o único povo, era preparar o caminho para quando o Messias chegasse, que estivesse tudo conforme, para que ele pudesse dar continuidade àquilo que foi proposto desde Moisés. E não foi o que Jesus encontrou. Ele encontrou o quê? O Evangelho todo enxertado de valores até questionáveis. Então, aqueles líderes, né, os fariseus, principalmente saduceus e alguns outros povos que eram os líderes religiosos, eles apresentavam algo que eles não faziam. Eles propunham ao povo leis que eles não cumpriam. Então estava tudo muito confuso e assim a incredulidade, assim como nos dias de hoje, naquele dia era muito grande. E o politeísmo, os romanos eram politeístas. E o politeísmo era propagado. E aquilo era tão confuso na cabeça dos judeus que era muito complicado seguir o ensinamento que ia de encontro àquilo que eles acreditavam como verdade. É quando Jesus vem trazer esses ensinamentos e aí em Mateus ele diz, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, no outro momento, Lucas ele compara a árvore
Lucas, na verdade, não conviveu com Jesus, mas ele relata aquilo que ele ouve, não é? Então, Lucas está ali falando, uma boa árvore só pode produzir bons frutos. Já Mateus não. Mateus conviveu com Jesus. E aí está dizendo, guardai-vos dos falsos profetas. Jesus está dando essa orientação, guardai-vos dos falsos profetas naquele momento, lá atrás. E quem eram os falsos profetas? Aí nós temos lá uma passagem de Erasto, na Instrução dos Espíritos, nesse capítulo, que diz assim: desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se alvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntarei sem dúvida, como se pode conhecê-los? E eis aqui os seus sinais. E aí Erasto vai dando alguns sinais sobre como reconhecer um falso profeta, mas eu destaquei um. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Então, a diferença básica entre um profeta, ou seja, aquela pessoa que abraçou o compromisso de instruir e propagar o Evangelho, ela não se mostra. Ela não diz, eu sou o profeta, eu sou um líder, Deus me enviou para guiá-los. Muito pelo contrário. Eles são adivinhados, ou seja, a sua ação, a forma dele se conduzir na comunidade em que ele está inserido, é que demonstra que essa pessoa tem esse diferencial. Ela tem essa condição de trazer essa instrução. Enquanto que aqueles que se autodeclamam, eu sou o profeta, elas normalmente legislam em causa própria. E aí a gente não precisa citar exemplos, porque os dias atuais, assim como na antiguidade, está repleto de pessoas que têm essa condição, não é? Que cada um de nós possa observar e fazer essa distinção, tá certo? E aí, dentro desse mesmo capítulo, o Erasto nos diz que só a fé raciocinada é que é capaz de nos permitir a diferenciação. O que é a fé raciocinada? Alguém lembra? Quando a gente fala muito sobre fé, a gente sempre fala assim, esses dois tipos de fé, a fé cega e a fé raciocinada. Qual seria a diferença entre uma e outra? A fé raciocinada, ela passa pela lógica, né? Tem sentido aquilo que está sendo proposto, não. E a fé cega é você acreditar sem contestar, sem perguntar, sem analisar. Exatamente. Né? Então, quando a gente está num convívio, e não é só no meio religioso, qualquer convívio, no trabalho, no meio científico, nessas mídias digitais, a gente vê hoje o governo está fazendo uma campanha intensa contra a questão das fake news, não é? Então a gente vê que houve um momento, e há um momento, em que as pessoas saem compartilhando toda e qualquer informação sem checar. Então isso é uma fé cega. Porque eu olho para uma pessoa que eu não conheço, rede social a gente não conhece. E tem lá algo, e eu não passo eu leio, e eu não passo aquela minha leitura pelo crivo da razão e do bom senso. E compartilho. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, é uma inverdade. Eu não sei se está passando ainda, mas eu lembro que algum tempo atrás, passou ou deve estar passando, não sei, uma novela na Globo, no horário das 9,
que fala sobre isso. Uns meninos, numa brincadeira, fizeram uma montagem com a foto de uma pessoa e denunciaram como tráfico de criança ou alguma coisa parecida, não lembro bem. E destruíram a vida da menina. E era uma brincadeira. Só que ela foi condenada e por aí desenrolou, eu não assisti mais, assisti só o começo. Nem sei como é que terminou. Mas a gente sabe que isso pode acontecer quando as pessoas têm sua vida difamada por uma mensagem. De vez em quando a gente recebe nos nossos grupos, cuidado com essa pessoa. Aí tem uma foto. Foi vista em um lugar, aí não tem o nome da pessoa, não diz onde ela foi vista, não diz quem foi que viu e postou, mas tenham cuidado porque ela é ladrão, é estuprador, é qualquer outra coisa. Quantas vezes a gente não recebe isso nos grupos? E a gente compartilha. De vez em quando eu recebo assim, encaminhado com frequência. Tudo que eu recebo encaminhado com frequência, eu não compartilho. Morro de medo dessas coisas encaminhadas com frequência. E aí eu vou para as fontes. Aí tem um site que é... Como é o nome do site? Que a gente joga as mensagens e ele diz se é fake, se não é. E até agora, todas as vezes que eu joguei, me deu lá, fake news. Ou então, isso foi veiculado em 2018, em 2015, em 2010. Né? Então, algo que aconteceu há 10 anos atrás, veiculando hoje como verdade. Não é? Então, quando a gente faz isso, a gente está indo de encontro a esse conceito. É o enviado de Deus que tem permissão de instruir os homens. Então, todos nós somos enviados de Deus. Quando eu saio lendo, eu gosto muito do Evangelho, porque ele nos traz essa percepção. Como Deus não faz divisão, ele não escolhe por raça, por intelectualidade, nem por nada disso, como nós escolhemos, né? Nós escolhemos A ou B, porque ele tem no campo exterior algo que o diferencia. Porque o interior a gente não conhece. Nós não temos ainda a condição de conhecer o outro na sua intimidade. Porque nós mal nos conhecemos na nossa intimidade, imagina o outro. E aí critérios exteriores nos fazem escolher A ou B. Mas Deus não faz isso. Então o que é que Deus faz? Ele envia. Todos nós somos propagadores da Boa Nova. Independente da nossa crença, da nossa condição social, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque não é pelo que nós dizemos, mas é pelo como nós agimos. Aí eu me lembro da semana passada, quando nosso irmão trouxe aquela palestra belíssima, extremamente esclarecedora sobre a lei, né? Amor, justiça e caridade. E aí ele fecha a palestra dizendo que o amor divino nós não compreendemos. A justiça divina nós ainda não compreendemos. Mas a caridade, qualquer um de nós pode fazer. Seja ela material, seja ela espiritual. E é justamente essa caridade, que é esse trabalho no bem, que nos difere diante da lei de Deus. Então, essa instrução, essa condição que nós temos, ela é proporcional à nossa evolução, à nossa forma de vivenciar o Evangelho. Foi assim nos primórdios. Quantos caíram? Não é? Quando a gente estuda a história do rei Davi, que é uma referência no Antigo Testamento, mas quando a gente estuda a história dele, meu Deus, o rei Davi ele fez muita coisa que não devia ser feito. Mas depois ele passa pelo arrependimento e ele começa o caminho de volta dele. Vindo para cá, nós temos Paulo, que no Novo Testamento, para mim, não tem exemplo maior de transformação moral do que o apóstolo Paulo. Porque ele sai de um perseguidor e termina como perseguido. Ele foi daqueles com os quais ele conviveu e foi algoz, com requinte de crueldade, porque Paulo era de uma crueldade ímpar.
ele passa a ser perseguido com o mesmo requinte de crueldade. Ele foi preso muitas vezes, ele foi escoteado, ele sofreu muito, até chegar à condição de dizer, hoje não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então ele chega a um ponto de transformação moral que não se incomoda mais desde que ele seja aquele enviado que não vai se desvirtuar daquilo que foi proposto por benesse. Esses são os profetas. É disso que o Evangelho fala. Não são pessoas diferentes que estão morando em mansões, em palácios, ou sei lá onde, né, e que ostentam um poder tanto no campo financeiro como em outros campos. Mas são pessoas comuns que no seu dia a dia se esforçam para fazer o bem, para fazer o melhor que elas podem. E isso é dado a qualquer um de nós. Qualquer um que esteja aqui na condição de filho de Deus tem a condição de fazer isso. A gente falou do que é um falso profeta, né? E quais são as características do verdadeiro profeta? Né? Então, o verdadeiro profeta é aquele que tem a missão de propagar a boa nova. Mas não é no falar. Lembrem-se, a boa árvore é aquela que produz bons frutos. Então, quando a minha ação no bem ela tanto me ajuda como ajuda o meu próximo, eu estou cumprindo a missão. Se a minha ação no bem só me ajuda, só eu cresço com essa ação no bem, é preciso ver se é bem mesmo. Porque algo que eu faço só eu cresço, só eu sou beneficiado. Tem alguma coisa aí que não está boa, não é? Porque o Evangelho, ele é para beneficiar a todos. Então, se de alguma forma, aquele que se coloca como dirigente, como líder religioso, e só ele se beneficia, só ele cresce, só ele se desenvolve, por isso é que ele diz, a fé raciocinada nos dá as condições de perceber essas nuances, porque são, assim, sutis. São pequenas coisas assim, simples, do dia a dia, que fazem a diferença entre um verdadeiro profeta e um falso profeta. Não é? E quando é que nós somos esses falsos profetas? Quando é que nós vamos de encontro ao que Jesus nos propõe? Quando nós damos a nossa opinião pessoal acerca das pessoas. Não é? Quando nós temos assim, nós não temos simpatia por A ou por B, e aí nós desmerecemos o trabalho que ele faz sem nenhum fundamento. Porque a gente, uma coisa que eu estou aprendendo na marra, né, no estudo, a fonte. Quando a gente vai dizer alguma coisa, é muito importante que a gente diga sobre o que a gente está falando e quem é que nos dá aquela referência. Porque, no meu caso, eu não sou cientista, nem sou uma pessoa ainda num degrau que esteja produzindo conhecimento. O conhecimento que eu tenho é através da leitura que eu faço. Então, alguém produziu um conhecimento para que eu possa reproduzi-lo. Então, quando eu falo acerca de alguém, eu tenho que estar embasada teoricamente. Por que eu acho que A ou que B vai de encontro? Por quê? Porque, de acordo com o Evangelho, a postura correta seria essa. Se eu não cito a fonte, é minha opinião pessoal. Então, se é minha opinião pessoal, eu posso estar difamando uma pessoa simplesmente porque eu não gosto dela. Então, eu estou indo de encontro, porque quando eu estou falando para alguém sobre alguém, eu estou trazendo uma informação. Que, se for boa, é uma instrução. Então, eu estou aí desenvolvendo esse papel. Se eu não tenho critério,
eu estou sendo um falso profeta. Porque no lugar de estar trazendo uma instrução, eu estou trazendo algo que vai ser prejudicial para aquele irmão. É sério, não é? É grave. Quando nós difundimos ideias ou mensagens mediúnicas sem análise. Achei muito interessante. E aí, puxando para esse outro lado, a gente está falando do campo dos encarnados, não é? Mas a gente não só é encarnado, nós também em algum momento somos desencarnados, não é? Então nós, ora estamos aqui, ora estamos lá. Então o mundo espiritual, ele está o tempo todo interagindo conosco. Então o médium, quando ele tem a consciência do papel dele, e aí lembrando que mediunidade não é propriedade exclusiva da doutrina espírita, que os médiuns eles se encontram em todos os lugares. Então, os médiuns, eles são mediadores entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, quando este médium, ele traz uma informação do mundo espiritual e propaga, sem nenhum compromisso com a verdade. Por exemplo, nós estamos, como diz Erasto, em um momento de transição. Estamos falando muito sobre isso, não é? Então, nesse momento de transição, nós vamos ficando angustiados, preocupados, porque nós somos bombardeados diariamente por muitas informações, na sua grande maioria, destrutivas. Guerras, tragédias, não é? E nossas tragédias pessoais, tragédias materiais, tragédias humanas. Como a gente liga a televisão, assiste um jornal, se ele tiver 1 hora, 50 minutos foi de má notícia. É, não é? Infelizmente, parece que não se produz mais boas notícias. Mas as má notícias, elas chegam por alguma fonte. Quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, na pergunta 459, quando Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam, e os benfeitores respondem: a ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a doutrina espírita, nós acreditamos no quê? Que o mundo físico, ele é uma reprodução. A verdadeira vida, ela acontece no mundo espiritual. E no mundo espiritual não só existem espíritos benfeitores. Porque nós somos lá a continuação do que nós éramos aqui. Então aquelas pessoas que não eram boas, elas não vão tornar-se boas porque morreram, porque desencarnaram. Elas vão continuar da mesma índole. E com a diferença que aqui, como a gente está vendo, a gente escolhe se vai seguir ou não vai. Quando um espírito faz uma sugestão, porque eles interferem, eles influenciam, precisamos ter a fé raciocinada. E vir aquilo dali, com esse crivo da razão, por que eu estou seguindo essa orientação? Se ela vai de encontro ao Evangelho. Quantas vezes a gente ouve, a gente vê direto em rede social, mensagens mediúnicas, alguém na casa não sei de onde recebeu a mensagem de Emmanuel. E aí você vai procurar lá na nota, não livro onde é essa casa. Ao Centro Espírita trouxe uma mensagem de Emmanuel. Onde o filho do Centro Espírita? Não está ali. Quem foi o médico que recebeu? Não está ali. São as primeiras coisas que a gente precisa observar numa mensagem mediúnica. Quem trouxe a mensagem? Eu não sei quem trouxe. O Espírito não quis se identificar. Vamos prestar atenção no teor dessa mensagem. Aí a gente vai lendo e diz, não, porque não sei quando vai começar uma guerra, porque não sei do que. Aí eu disse, Emmanuel, me deixando com a sensação de angústia, com a sensação de incapacidade. Emmanuel, que é um espírito de alta hierarquia, é de se desconfiar.
Será que Emmanuel traria a mensagem com esse teor? Não. Ele vai trazer uma mensagem pedindo para que a gente se prepare, fique vigilante, atento ao que está acontecendo, que é a orientação que o Evangelho nos dá. Mas em momento nenhum vai nos deixar angustiados, muito pelo contrário, vai nos trazer uma esperança, uma certeza de que nós estamos sendo amparados. É o que o Evangelho diz. Deus nunca desampara ninguém. Então, reproduzir, propagar mensagens mediúnicas sem ter certeza de que elas são verdadeiras, isso é ser um falso profeta. Ou achar, e aí vai para o médium, não é? Que porque é médium, ele só traz mensagens de benfeitores espirituais? Não. O papel do médium é trazer mensagens. É fazer a comunicação, é permitir essa relação. Se vai ser um benfeitor ou se vai ser um irmão em sofrimento, é indiferente para o médium. Porque o papel dele é trazer a mensagem. Então, aquele médium que acha que só traz mensagem de benfeitores, ele não está usando o crivo da razão e do bom senso. Então, cabe a quem está ouvindo usar o crivo da razão e do bom senso. Se o médium acha que só traz mensagem do benfeitor espiritual, ler a mensagem que ele traz com atenção, sempre paramentado do Evangelho. Qual é a lei de Jesus? É a lei de amor. Se uma vírgula que tiver naquele texto for de encontro a essa lei, aquela mensagem não deve ser propagada. E aí no livro dos médiuns, tem uma passagem que eu não vou dizer onde está, que eu não lembro, mas eu sei que é no livro dos médiuns, diz assim: é melhor perder 10 comunicações verdadeiras do que propagar uma única comunicação falsa. O livro dos médiuns é a base da mediunidade dentro da doutrina espírita. É a forma como os benfeitores espirituais encontraram de organizar essas leis para que a gente possa trabalhar a mediunidade no campo do amparo da espiritualidade. E nesse livro está dizendo, é melhor se perder 10 comunicações verdadeiras do que propagar uma única comunicação falsa. Então, o compromisso com a verdade. Esse é o compromisso eu esqueci de botar o telefone silencioso, me perdoe. Do verdadeiro profeta. E aí, numa comunicação de Chico Xavier, um texto trazido por Emmanuel, num livro chamado Levantar e Seguir. O nome da mensagem é Falsos Profetas. Está lá no capítulo 11 desse livro. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos falsos profetas, mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos profetas, charlatões do trabalho. Na indiferença, somos falsos profetas, inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. A terra é a nossa escola. O lar
é o nosso templo. O próximo é o nosso irmão. A humanidade é a nossa família. A luta é o nosso aprendizado. A natureza é o livro sublime da vida. Não nos esquecemos, assim, de que, um dia, seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Então, Emmanuel nos chama a atenção e traz esse evangelho que foi propagado lá no Antigo Testamento, convidando esses profetas, esses propagadores, a serem instrutores no caminho do bem. Assim como Jesus o faz, Emmanuel nos convida aos dias de hoje. Sabemos que estamos à porta da regeneração. Sabemos também que a regeneração, que ainda não é um mundo perfeito, mas é um mundo onde o mal não é mais visto com a normalidade que é feito nesse campo de prova e expiação, e que o nosso passaporte para este mundo é o bem que nós fazemos. Não é a religião, não é a condição social e econômica. Somente o bem que nós fazemos é que nos vai dar o passaporte. Então, o momento de transição é esse momento. É o momento em que nós somos colocados em xeque nos nossos valores, nas nossas crenças. E quando a gente sai da casa espírita e vai a outras denominações, a gente vai ver que o esvaziamento não é só na casa espírita. Quando você vai a uma missa, por exemplo, final de semana passada foi a Eucaristia, não é? Das crianças. Então as igrejas estavam, não sei se as igrejas estavam, mas a nossa igreja, a matriz, estava lotada. Aí teve uma turma no sábado e teve uma turma no domingo. A igreja estava lotada. E aí no final, aí o padre diz que ele espera que a missa esteja tão frequentada quanto aquele momento. Isso quer dizer o quê? Que o esvaziamento não é só na casa espírita. O esvaziamento é em todos os lugares que se propõe a propagar a boa nova. Por quê esse esvaziamento? Em Mateus 24, para a gente concluir, capítulo 24, versículos 11 e 12, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Evangelho de Mateus, dizendo, surgirão. Então chegará o momento que a quantidade de falsos profetas é tão grande que a crença, a fé, os valores propagados pelo Evangelho estão sendo colocados em xeque. A humanidade, no lugar de se colocar em xeque e compreender qual é a nossa dificuldade em vivenciar a boa nova, está colocando a boa nova em xeque. É preciso mesmo seguir o exemplo de Jesus? Jesus existiu mesmo? Ou é mais um mito inventado para acalmar aqueles irmãos que ainda se encontram em sofrimento? Então, é muito mais fácil, no momento em que nós estamos agora, onde o joio e o trigo estão sendo separados, colocar em xeque esses valores. Mas a lei de Deus ela é imutável. Independente do que a gente acredite e do que a gente propague, a lei de Deus é imutável. E nós somos responsáveis, porque nós somos corresponsáveis com Deus pela criação. Nós estamos aqui, a humanidade, o ser humano, ele é o ápice. Você passa por todos os reinos, no princípio inteligente, até chegar a ser humano. E ser humano é muito mais do que estar encarnado. Ser humano
é ter a condição de perceber cada um as suas próprias dificuldades e a dificuldade alheia. Ser humano é perceber que o universo é regido por leis. E que a nossa escolha nesse momento é: quais são as leis pelas quais nós queremos ser regidos, para que nós não sejamos chamados de falsos cristos, nem de falsos profetas. Muita paz. Segundo a palestra da nossa irmã, a gente chega à conclusão que é tempo de ficarmos alertas contra esses falsos profetas e esses falsos cristos. E é fácil de discernir quem são os falsos cristos, os falsos profetas. Só é procurar entender, né? É simples. Vamos pela razão, pela lógica, como foi falado, né? A Bíblia é um livro muito interessante, é um dos melhores que existem, mas ela é complicada. Se não souber interpretá-la, a confusão está formada. E eu ainda digo, mais do que esses falsos profetas, existe um grande perigo, que é justamente esse perigo da interpretação. Existem muitas interpretações erradas. Por que é que existem, segundo as estatísticas, 10 mil religiões? Isso quer dizer que existem 10 mil interpretações. Por coincidência, hoje eu vi uma pessoa falando que já pertenceu a uma religião que fala que ela é a única que ensina a verdade, é a única verdadeira. Quer dizer, ela está deixando 9.999 religiões para trás e se titulando a verdadeira. É muita pretensão, não é? Então vamos ter cuidado nessas interpretações. Eu daria, inclusive, alguns exemplos, né? Por exemplo, agora mesmo tivemos a Paixão de Cristo, onde na crucificação, né? O boladão, o que é que ele fala para Jesus Cristo? O que é que ele pede? Para que vá para isso. Para que ele vá para o paraíso, né? O que é que Jesus responde? Em verdade vos digo hoje, veja bem, eu vou dizer a frase direta, sem vírgula, sem nada. Em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aí, todas as religiões que pelo que eu percebi agora, acham que naquele dia, aquele ladrão já estaria com Jesus. Agora, vamos analisar. Primeiro, isso foi na sexta-feira à tarde. Quando foi que Jesus ressuscitou? No domingo. Jesus não ia estar lá. Como é que o ladrão podia estar lá com ele? Segundo, quem era esse ladrão que já teria a possibilidade, a espiritualidade, a evolução espiritual para estar com Jesus, sendo ele, inclusive, fora outras coisas que o ser humano tem, os pecados, etc., sendo ele um ladrão? Está entendendo? É fácil de entender. E outras interpretações. Muita gente acha que Maria Madalena, por exemplo, é aquela prostituta que se fala na Bíblia. Maria Madalena não era prostituta. Lê a Bíblia com atenção. Ela não era prostituta. Leia a Bíblia, você vai entender. Muitas vezes não entendem que ela era aquela prostituta. Aquela prostituta era outra. Tem muitas Marias, né? Muitas Marias. Aquela prostituta, inclusive, tem um livro, que livro é? Falou que depois daquilo ela não pecou mais. Ela foi para outro lugar e foi viver uma vida de caridade, etc. Mudou completamente, né? Enquanto a Maria Madalena era aquela que seguiu Jesus no Calvário.
E assim sucessivamente. Eu passaria aqui 1 hora, 2, citando os exemplos errôneos, exemplos errados. Está entendendo? Só para ver como está em conformidade com o sermão com a palestra da nossa irmã e dos falsos profetas. Isso também é falso profeta. Dizer que Lucas, muita gente acha que Lucas foi um apóstolo. Como é um apóstolo. Lucas nem conheceu Cristo. Lucas não viveu no tempo de Cristo. E assim sucessivamente. Mas aí vamos para a pressa, só alguns exemplos, para que fique alerta, né, a respeito dos falsos profetas, falsas interpretações. Queremos agradecer mais uma vez a todos, seu silêncio, a sua atenção, e não preciso dizer que sábado, nesse mesmo horário, estaremos aqui. Queremos agradecer a nossa palestrante por mais esse esforço de estar aqui hoje, e queremos pedir a mesma que nos dirija em oração para terminar. Só lembrando que na próxima semana nós teremos uma palestra, Honra Teu Pai e Tua Mãe, com a nossa irmã Socorro Almeida. Vai ser um tema bem interessante, véspera do Dia das Mães. Com certeza será um momento ímpar, né? Mas que possamos agora nos sintonizar com os dirigentes da nossa casa, nosso irmão Abdu, os benfeitores que nos acompanham, que fazem presente durante as nossas atividades, nos dando a força e a perseverança que precisamos para enfrentar as dificuldades que sempre nos são apresentadas. E agradecermos a Deus, ao nosso Mestre Jesus e a toda essa espiritualidade, pelas oportunidades que temos, primeiramente por estarmos reencarnados nesse momento de transição, tendo a oportunidade de refletir sobre nossas escolhas, lembrando-nos que somos os trabalhadores da última hora, que estamos aqui com essa missão de propagar a boa nova através da nossa ação, através do nosso comprometimento com a vivência evangélica. E rogar ao Mestre Jesus que derrame sobre nós os fluidos salutares de que necessitamos, que esses fluidos possam nos trazer paz e harmonia, serenidade e perseverança, para que assim, certos desse amparo, dessa companhia amorosa que os benfeitores espirituais emissários do Mestre fazem quando nos intuem ao melhor proceder, é que lhe agradecemos. Que assim seja.